Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12 e versículo 12, uma palavra bem conhecida, uma palavra que já virou jargão, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração e que nós possamos aprender hoje através dessa palavra, amém? Vamos prestar atenção, vamos nos desarmar para receber o que Deus tem para tratar conosco nesta noite. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Amém? Glórias a Deus, bem facinho, né, o versículo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. O apóstolo Paulo nos dando aí três conselhos fundamentais, né, do reino de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro divinamente inspirado, amém? Não é um livro qualquer, é um livro que foi inspirado por Deus para ser escrito. Muitos homens de Deus em tempos diferentes, em culturas diferentes, em lugares diferentes, pessoas que não conheceram umas às outras, auxiliaram na escrita deste livro sagrado. Todos eles inspirados por Deus. E até hoje a ciência não achou uma contradição. Até hoje a ciência não encontrou nada que desabonasse alguma coisa na Bíblia, algum erro de concordância. Não tem, não existe. Porque foi um livro inspirado pelo próprio Deus. Amém? E a Bíblia, igreja, ela é tão especial para nós, que é ela que nos aproxima de Deus, é ela que nos faz conhecer a Deus. Porque até então nós não conhecemos a Deus sem a ajuda da Bíblia, não tem como. Nós somos pessoas simples, só conhecemos a nossa vida terrena. Temos um dia certo para nascer, temos o dia certo para morrer. É assim ou não é? Então nós somos simples mortais. E existe um Deus criador de todas as coisas que formou os nossos ossos no ventre da nossa mãe. O Deus que criou todas as coisas, a natureza, enfim. O Deus poderoso. Através da Bíblia eu conheço um pouco mais de Deus. E de acordo com João capítulo 4, versículo 4, igreja, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Então Deus é Espírito, que importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então vamos lá, se a Bíblia ela é importante para nós conhecermos a Deus, e ela revela que Deus é Espírito, então a Bíblia trata de coisas espirituais. Amém? É importante que você preste atenção para acompanhar a linha de raciocínio, para que vocês entendam onde eu quero chegar. A Bíblia, ela nos revela Deus. Deus se permite conhecer através da Bíblia. E nós estamos tão acostumados, tão adaptados com a nossa vida terrena. De fato, Deus criou esse mundo para nós habitarmos nele. Então se torna fácil se acostumar às coisas desta vida. Mas o problema é
que nós estamos tão adaptados a este mundo que nós achamos que nós somos o centro da atenção. O mundo gira em torno de nós. E eu quero dizer para você nesta noite que nós não somos o centro. Amém? E que o mundo não gira em torno de nós. Às vezes nós usamos a Bíblia, igreja, como um livro de autoajuda, uma espécie de bons conselhos para uma vida terrena melhor, uma vida de sucesso. E às vezes fechamos os olhos e falamos: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E colocamos o dedo em cima de algum versículo. Quando abrimos os olhos está lá: apartai-vos de mim. Não é esse não. Senhor, fala, eu vou te dar outra chance, Senhor, fala comigo, Senhor. Até encontrar alguma coisa que agrade. Até encontrar alguma coisa que favorece. Não é verdade? Então eu estou com vontade, eu estou sonhando com alguma coisa, é um projeto que para mim é muito legal, e eu vou lá e coloco o meu dedinho em cima de Romanos 12:12, e quando eu leio: alegrai-vos na esperança. Né? Igreja, o apóstolo Paulo, ele foi um dos escritores da Bíblia Sagrada, inclusive ele escreveu o versículo que nós lemos, inspirado por Deus, e a respeito do reino de Deus. E antes de iniciar o versículo que nós lemos, ele escreveu aqui no primeiro, um apelo muito importante, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não imitem as atitudes do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao entender, ao ler esse primeiro versículo, eu entendo que o apóstolo Paulo não estava falando de esperanças da nossa vida terrena. Ao entender que o apóstolo Paulo me pediu consagração aqui, disse para eu não imitar os costumes do mundo, eu entendo que ele queria algo a mais nesse versículo. Ele não falou para mim assim: olha, tem esperança terrena, nas coisas terrenas. E nós, ao lermos isso, às vezes nós interpretamos a esperança como dias melhores virão, né? Alegrai-vos na esperança, dias melhores virão. Às vezes nós interpretamos a Bíblia desta forma. Sede paciente na tribulação, nós interpretamos o diabo que atenta, diabo que é culpado. Perseverar em oração. Já entendi, apóstolo Paulo. Deus, me dá tudo que eu preciso, Senhor. Me dá tudo que eu quero, Senhor. Eu não quero sofrer, Senhor. Eu quero ter bastante, Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quando nós trabalhamos com o alvo certo, nós conseguimos alcançar o objetivo. Mas quando nós trabalhamos com o alvo errado, meu irmão, não importa o esforço que você vai dedicar, você vai errar, porque a mira está errada, o alvo não está na mira onde você está seguindo. Portanto, é importante saber aonde está a nossa esperança. Portanto, é importante saber aonde é que você tem que mirar para você acertar o alvo. Porque o resultado, igreja, da interpretação da Bíblia para o lado humano, o grande problema é que o resultado disso gera frustrações, questionamentos. O ser humano começa a olhar a Bíblia como um livro de autoajuda, mas ele não consegue entender nada.
E ele começa a questionar: por que eu existo? Por que eu nasci? Qual o problema em mim? Ele começa a pensar e questionar Deus. Deus se importa comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Como é que Deus manda eu me alegrar na esperança, sendo que os meus dias não estão sendo bons como eu gostaria que fosse? Que esperança é essa que o apóstolo está me aconselhando? E se eu olhar para a própria vida do apóstolo, eu vou ver que ele sofreu. Foi apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu perseguição, açoites, prisões. Então como é que o apóstolo Paulo tem base para me falar assim: se alegre na esperança? Sendo que um dia após outro, num dia o cara é apedrejado, no dia ele é açoitado. Igreja, se nós mirarmos o alvo correto, nós vamos ter um caminho certo a trilhar. Do contrário, é frustração, é questionamento, é depressão, é vício, é suicídio. Nunca houve um tempo tão terrível, igreja, no sentido de desespero da humanidade. Quantas pessoas se suicidando, quantas pessoas se entregando aos vícios, às drogas. Você passa nas ruas, às vezes, um pai de família, que tem filhos, que tem esposa em casa, e o cara está morando na rua, porque procurou esperança nas coisas desta vida, porque procurou sua esperança nas coisas terrenas. Talvez esteja falando uma linguagem diferente, mas eu quero que você entenda que o alvo, o foco principal é Deus. Se nós tentarmos entender a nossa vida sem a existência de Deus, nós não vamos conseguir. Quantas pessoas enlouquecendo, porque não tem mais estrutura para suportar as aflições. Vai falar de esperança para uma pessoa dessa? Não tem. Quantas pessoas abandonando a fé, quantas pessoas saindo da igreja, quantas pessoas vindo para a igreja para buscar objetivos materiais, quantas pessoas vindo para a igreja dando dízimo para receber 10 vezes mais, 100 vezes mais. Será que estamos colocando nossa esperança no lugar certo, na coisa certa? Aonde está a nossa esperança? Porque a palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu não, eu farei menção do nosso Senhor. Davi chegou diante do gigante, olhou para a cara dele e falou assim: olha, você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou até você em nome do Deus vivo. Onde estava a esperança de Davi, meu irmão? Um garotinho desse tamanho lutando com um homem de 3 metros. Eu acredito que Davi mal aguentava segurar a espada do gigante. Mas a esperança dele estava no lugar certo, na direção correta. Ele falou assim: quem ousa falar mal do Deus vivo? Quando ele se apresentou a Saul, ele falou assim: olha, Saul, meu senhor, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e se apresentou um urso para querer comer uma das minhas ovelhas, e o que eu fiz? Fui lá, enfrentei e matei o urso. E também aconteceu isso com um leão, e eu fui lá, enfrentei e matei. Esse gigante aí não é nada para mim. Mas não porque eu estou confiando na minha própria força, porque eu confio no Deus que eu sirvo. A minha esperança está em Deus. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque realmente nós somos fracos, mas em Deus nós podemos todas as coisas. O possível nós temos que fazer, igreja.
E o impossível nós temos que entregar nas mãos de Deus. Aleluias. Quantas coisas impossíveis eu já vivi na minha vida. Todas elas, por causa da esperança que eu guardo no meu coração. A esperança em Deus. É tão difícil ter estrutura para suportar as aflições da vida, igreja, que às vezes nós entramos em parafuso, né? Às vezes queremos nos cobrir dos pés à cabeça, não aparecer para ninguém, não atender telefone, não falar com ninguém, porque está triste, deprimido, cansado, abatido. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é: tenha esperança em Deus. Glórias a Deus. Gostaria que você abrisse aí o livro de 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável dos homens. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, se vocês acompanharem no telão vai ficar mais fácil. Mateus capítulo 6, quero ler 31 até o 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? É natural a gente se preocupar, é natural a gente tentar com a força dos nossos braços. É natural a gente se cansar procurando alcançar, conquistar alguma coisa. E quando não conquista, é natural que a gente se chateie. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você priorizar o reino de Deus, automaticamente as coisas irão acontecer para você. Nós só estamos mirando o alvo errado. Nós só precisamos entender o lado certo. Nós só precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E não existe gigante nesta vida que possa ser maior do que o poder do nosso Deus. Aleluias. Não existe gigante nesta vida que não possa ser derrotado pelo nosso Deus. E quando nós canalizamos a nossa esperança em Deus, nós vamos perceber o cuidado dele em todas as situações. Quantas vezes o Senhor cuidou de mim e de você para que nós chegássemos aqui hoje? Amém? Quantas vezes você nem percebeu? Quantas vezes você nem viu? Mas o Senhor estava cuidando de você. E Ele mesmo disse aqui na sua palavra, em Mateus 6,33, que a gente leu, que Ele sabe das suas necessidades, mas buscai primeiro o reino de Deus. O problema é que nós estamos preocupados demais com o nosso reino, com o reino material, com o reino terreno. Estamos deixando o reino de Deus em segundo plano. Mas se nós conseguirmos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, aí, meu irmão, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo está dizendo assim, igreja: alegrai-vos na esperança do cumprimento das promessas de Deus. Os dias são maus, mas Deus tem algo preparado para nós.
As aflições da vida nos deixam tristes, mas Deus tem algo melhor para nós. O apóstolo Paulo está dizendo o que, pastor? Ele está dizendo: alegrai-vos na esperança do porvir. João 14, versículos de 1 a 3. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Meu Deus do céu. Eu preciso esperar nessa palavra, igreja. Porque a Bíblia é um livro divinamente inspirado. O que está escrito na Bíblia são palavras de Deus. E o próprio Deus, Ele falou: não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Acredita em Deus e também acredita em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Ei, tá ruim morar aqui na terra? Lá em cima tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia dizer para vocês, eu não ia enganar vocês. Eu estou sendo sincero, eu estou falando a verdade. Eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar comigo. Aleluias! E é nisso que nós temos que nos agarrar, igreja. Aonde está a sua esperança? Fala, pastor. Meu Deus do céu. Nada. E é coisa boa, igreja. Abre a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 21. Não precisa abrir não, vai pôr aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. Vou ler do versículo 1 ao 7. Apocalipse 1. Do 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É suficiente, pastor? Hã? A nova Jerusalém nos espera, igreja. O problema é que nós estamos tão concentrados no que está acontecendo aqui, que nós nos entristecemos, que nós perdemos a vontade, sabe, que nós perdemos o vigor. No meio do tempo a gente quer parar, sabe, parece que Deus não está vendo, parece que tudo está andando contra nós, parece que o peso está muito grande. A verdade é que às vezes nós acabamos mirando o alvo errado. Nossa esperança está na vinda de Cristo. Nossa esperança está no cumprimento das promessas. E a boa notícia é que nunca, jamais, nenhuma das suas promessas falharam. Pode passar a terra, pode passar o mar, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Ele virá para buscar a tua igreja. E é isso que tem que basear a nossa fé. É isso que tem que ser a motivação de nós sairmos de casa. Aleluia, dia de domingo, dia de culto, para cultuar ao Senhor. Se não, vira um simples
ponto de encontro. Quando o apóstolo Paulo está dizendo alegrai-vos na esperança, ele está querendo dizer se alegre, porque a nova Jerusalém já está pronta, preparada para aqueles que servem a Deus. Meu irmão, persevera, continua, não para. Olha para o alvo que é Jesus. Está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A minha esperança precisa estar em Jesus, porque se eu mirar Jesus, eu vou caminhar ao encontro de Jesus. Quem está entendendo o que está sendo ministrado aqui nessa noite? Um último texto aqui para a gente dar um exemplo. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que esse versículo quer dizer? As coisas que o olho não viu. Quantas coisas lindas você já viu aí? Puxa na memória aí, né? Vou falar de uma pessoa que viu a coisa mais linda que existe nesse mundo. Isso não é nada perto do que Deus tem preparado para mim e para você. A Bíblia diz que lá no céu nós não vamos precisar de luz, porque a glória de Deus iluminará as nossas vidas. Que o nosso corpo vai ser um corpo glorificado, não haverá mais morte, tristeza, e Deus vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Meu irmão, é por isso que o apóstolo Paulo nos aconselhou, aleluias, alegrai-vos na esperança, se alegre em nome de Jesus, porque você conhece este Deus, você é privilegiado, você é salvo em nome de Jesus. Quando entendemos isso, meu irmão, o fardo fica mais leve. Amém? E ele disse também: sede paciente na tribulação. Igreja, para o apóstolo Paulo, ser paciente na tribulação é mais ou menos ser paciente na vida, porque o apóstolo Paulo considerou a vida como uma tribulação. Até aqueles momentos bons são cansativos, né? Você está se divertindo, mas chega uma hora que o cansaço físico, ele bate. O fato de você não estar no ambiente da sua casa, né? O ser humano, ele precisa disso. E aqui, eu entendo o seguinte, ó. O que ele está querendo dizer com paciência na tribulação? Ele está querendo dizer assim, ó: as coisas não são como a gente quer. Ele está dizendo assim: as coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Tenha paciência, meu irmão. Nós não gostamos de sofrer, nós somos imediatistas, né? Queremos orar e o negócio acontecer na hora. Queremos tomar, um remédio e a dor passar imediatamente. Antes do comprimido descer a garganta, nós já queremos ficar sem dor. Mas as coisas não acontecem conforme o nosso querer. É por isso que eu falo que o mundo não gira em torno de nós. Deus é o centro de todas as coisas. Amém? E eu entendo o apóstolo Paulo falando assim, ó: nós vamos alcançar uma vida melhor que Deus tem preparado, mas antes nós precisamos passar por esse processo, o processo de viver. Porque se nós não tivéssemos nascido, nós também não teríamos a oportunidade de morar com Deus um dia. Quem entende isso? Quem não nasceu não vai ter a oportunidade de morar com Deus, mas nós nascemos. Isso é um privilégio. Amém? Isso é um privilégio. E isso precisa ser agarrado. Isso precisa ser valorizado. Quantas pessoas não amam a vida, não amam a própria vida, a vida que tem, o lugar onde mora, enfim.
Nós precisamos entender que Deus nos colocou no lugar certo e na hora certa. Ah, Senhor, porque eu não nasci nos Estados Unidos, né? Filho de um milionário? Não. Você nasceu no lugar certo e na hora certa. O que você precisa para ser salvo, meu irmão, está aqui nas suas mãos. Talvez se eu fosse um milionário, jamais eu colocaria os pés na igreja. Porque o Deus do milionário é o dinheiro. E tudo que ele quer está ao alcance das próprias mãos dele. Então para que ele precisa de Deus, né? É assim que eles pensam. Só que essa vida é passageira. E acabando, chegando o dia da sua morte, ele terá que prestar conta no tribunal de Deus. E ele colocou toda a sua esperança no dinheiro, nas coisas da vida, na terra, e perdeu a sua salvação, que é a vida eterna. A nova Jerusalém descendo para pegar aqueles que buscaram, que sofreram, que não desistiram, enquanto aquele milionário que o dinheiro era o Deus dele, não alcançou a mesma glória que nós. Precisamos mirar o alvo certo, amém, igreja? Eu sei que é difícil, às vezes não é fácil. Não é fácil, mas Deus está no controle de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de Jesus falar isso, ele falou assim: olha para os pássaros, que não semeiam, nem cegam, e têm alimento todo dia. Olhe para os lírios dos vales. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, não conseguiu ser tão bonito que nem os lírios dos vales. Deus cuida de mim e de você, amém, igreja? Por isso nós precisamos depositar nossa fé em Deus. Por isso nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Por isso nós devemos ter esperança em Deus. Não importa qual a situação, a sua esperança precisa estar em Deus. Amém? Não esmoreça, não perca a vontade de viver, não entre em parafuso, meu irmão, não entre em depressão, sabe? Não fica maluco, não vai por vício, não vai achar que a solução está no vício, no álcool, nas drogas. Não faz nada disso, meu irmão. Simplesmente dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu escutei esta palavra nesta noite, Senhor, e eu vi que eu preciso colocar minha esperança em Ti. Me ajuda, Deus, porque é Deus que nos ajuda, igreja. Nós não somos nada, nós somos falhos. E por último, o apóstolo Paulo deu uma última linha aqui nesse versículo. Alegrai-vos na esperança, ser paciente na tribulação e perseverai em oração. 1 Pedro capítulo 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A Bíblia é um livro espiritual. O centro da Bíblia é Deus. E um conselho do homem de Deus é: já está próximo o fim de todas as coisas. Sede sóbrios e vigiai em oração. Ele está falando para a gente orar pelas coisas terrenas. Ele está falando para a gente orar. E esse orar que eu estou falando aqui é aquele famoso desespero, tá, gente? Aquele famoso, sabe, aquela oração que na verdade está mais acreditando que não vai acontecer. Sabe, aquela oração de: será que Deus está ouvindo mesmo? Porque tem oração que é assim. Mas Pedro está falando aqui, de acordo com o apóstolo Paulo já falou antes. Ele está falando assim: orem pela coisa certa, porque o fim está próximo. E acabando as aflições dessa vida, tem um tempo de paz para nós. Tem uma vida eterna nos esperando. Nós temos um encontro marcado com o nosso Deus. Então orem para não cair. Orem para não cair na armadilha, na cilada
que o inimigo está preparando o tempo inteiro. O próprio Pedro depois vai falar que o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E a maior derrota dele é saber que nós temos o céu como morada após esta vida. Portanto, nós devemos perseverar constantemente em oração, para não cair em tentação, para não parar no meio do caminho, e para que Deus nos ajude a vencer o mundo. Ele mesmo diz: eu venci o mundo. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para nós, igreja, é que as correrias da vida, elas são como jogar areia num buraco sem fundo. Então eu estou o tempo inteiro pegando areia com uma pá, jogando. Eu acordo de manhã e começo a jogar de pá em pá, mas quando eu vou olhar o buraco, não tem nada lá, porque o buraco é sem fundo. E o meu esforço não valeu de nada, porque eu me esforcei tanto pelo objetivo errado. Estou falando para você não correr atrás da vida, não estou falando para você esperar que tudo vai vir do céu, tudo vai cair do céu, não. Estou falando para você mudar a prioridade, meu irmão. Em vez de priorizar, você priorize o reino de Deus. Em vez de priorizar o seu reino, na verdade, priorize o reino de Deus. Coloque Deus no centro das suas vontades. Coloque Deus no centro da sua atenção. Coloque Deus no centro de todas as coisas. Coloque em Deus a sua esperança. Porque o tempo está próximo o fim. E acabando, meu irmão, o tempo da gente nessa terra, aí chegará o tempo em que Deus irá nos coroar. O tempo em que o Senhor irá nos encontrar, cumprir as suas promessas. E aí, meu irmão, aquele que correu tanto atrás das coisas, ele vai ver o arrebatamento da igreja, ele vai sentir falta, ele vai ficar desesperado, ele vai ficar maluco, ele vai começar a procurar entender por que ele correu tanto e as mãos dele estão tão vazias. Imagina que sensação horrível de olhar no fundo do buraco e não ver ali o fruto do seu trabalho. O fruto do nosso trabalho está em Deus. Aleluias. O centro da nossa atenção, o centro da nossa vontade, o centro da nossa confiança, o centro da nossa vida está em Deus. Se eu entender isso, meu irmão, eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais tristeza, eu não tenho mais amargura, eu não tenho mais vontade de parar, porque eu sei que o meu galardão está preparado no céu. E por mais que demore uma noite, meu irmão, aleluias, a alegria virá de manhã, e esta manhã nunca mais vai se escurecer, e nenhuma lágrima mais vai descer dos meus olhos. Há tanto trabalho, tanta preocupação, tanta frustração, mas Deus estava no controle de tudo. Tudo que eu precisava era um direcionamento. Deus nos deu um direcionamento poderoso nesta noite, igreja. E eu falo porque isso foi o que eu senti quando eu entendi esta palavra. Nossa esperança está na vinda de Cristo. Nossa fé está baseada na vinda de Cristo. Porque Ele prometeu: eu vou voltar e eu vou buscar. Eu vou voltar e eu vou buscar, e todo aquele que me serviu vai morar comigo, aleluia, e vai reinar comigo, vai governar comigo, e será coluna no templo de meu Pai. A base da nossa vida precisa estar sintonizada com Deus, igreja, porque o carro quebra, o dinheiro acaba, a roupa, ela rasga, o sapato destrói, o sapato rasga.
Uns confiam em carros e outros em cavalos. O poder que se vê. Mas eu farei menção do nome do Senhor, um poder que eu não vejo. Como pode o poder que eu não vejo ser maior do que o poder que eu vejo? É disso que eu estou falando, igreja. A esperança em Deus. Quando eu espero em Deus, o meu poder que eu não vejo é muito maior do que o poder que eu vejo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há batalha, não há barreira, não há dano que seja maior do que o nosso Deus. Jesus disse: não tema quem pode matar a carne e não pode fazer nada com teu espírito. Antes tema a Deus que pode lançar sua alma no inferno. Tema a Deus, igreja. Entregue ao teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Amém, pastor. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Te adoramos por essa palavra, Jesus. Nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Sem pranto, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Essa frase que iremos cantar agora diz assim: o meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei a luta que você tem passado, mas essa palavra é para te encorajar a dar glória ao Senhor todo o tempo, a glorificar o Senhor em todos os momentos. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de esperança. Essa palavra é uma palavra para os discípulos, para aqueles que entenderam a razão do Evangelho. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Eu não sei se você está enfrentando alguma crise na sua vida, mas eu te convido a dar glória ao Senhor em todo o tempo, a encontrar força para glorificar o Senhor em todo o tempo. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Lucas, vem cá, Lucas. O meu coração sempre dará
coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Não importa a crise que você está passando, levanta a sua mão e declare: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Você está passando uma luta no seu casamento, declare: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Mais uma vez declare, igreja, bem forte: o meu coração, O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Você está aqui hoje e só Deus sabe o seu coração. Você está aqui hoje, você ouviu essa palavra, mas só Deus sabe a luta que você está passando. Você está aqui hoje, talvez bem vestido, entrou aqui com o carro do ano, mas só Deus sabe como é que está o seu coração. E a essência do Evangelho, irmãos, o centro do Evangelho é esse: é adorar a Deus independente da luta, independente da circunstância. Se você está vencendo, irmãos, louve a Deus. Se você está prosperando, louve a Deus. Se seus sonhos se realizaram, louve a Deus. Mas se os seus sonhos ainda não se realizaram, mesmo assim levanta a sua mão e diga: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O pastor não conhece a sua luta. Eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, com seus filhos, no trabalho, mas eu convido você, irmão, louve a Deus. Louve a Deus. Essa é a essência do cristianismo. Jesus estava indo para o Getsemane. Jesus foi traído. Jesus sabia do Calvário. Jesus, como Deus, sabia dos cravos, sabia da dor que ele iria enfrentar, do peso que estaria sobre ele. Mas mesmo assim a palavra diz em Mateus 26:30 que ele cantou um hino, que ele adorou, que ele louvou. Paulo e Silas estavam na cadeia em Atos 16, em Filipos. Mesmo assim, perto da meia-noite, eles cantaram cânticos de louvor ao Senhor. Eles cantaram um hino de louvor ao Senhor. Como é que está a sua vida, irmãos? Tem voz ainda? Tem voz ainda? Pastor, eu estou em crise financeira, mas tem voz ainda? Como é que está a sua casa? Está luta? Está difícil o negócio lá? Mas está respirando ainda, irmão? Está respirando ainda? A nossa esperança está no Senhor. Então eu gostaria que neste momento terminar esse culto, irmão, terminar esse momento aqui louvando a Deus, louvando a Deus, louvando ao Senhor. Nós sempre cantamos louvores aqui que falam: não importa a circunstância, eu te louvarei. Nós sempre cantamos canções aqui que falam: Senhor, eu vou te adorar. A palavra diz que o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando Paulo escreveu essa palavra em Romanos, Paulo estava vivendo a sua crise, mas ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração, porque a nossa vida, irmãos, está no Senhor, a nossa vida está nele. Você pode levantar as suas mãos bem altas aos céus neste momento, irmão, bem altas aos céus neste momento, bem altas aos céus neste momento, e declarar junto conosco: o meu coração sempre dará glória ao Senhor. Declare bem forte: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Ei, louve, irmão, louve! O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Eu não vivo
mão desse irmão que está do seu lado, irmão. Pegue na mão dele nessa hora. Levanta a mão dele bem alta ao céu. Talvez ele está fraquinho, mas um segurando na mão do outro neste momento. Um segurando na mão do outro. Pegue na mão dele. Você vai ajudar o seu irmão neste momento. Assim como Arão, assim como Ur, como Moisés e Arão. Um segurando na mão do outro. Assim como os discípulos lá em Atos 12. Quando a igreja estava reunida e Pedro estava preso. Mas eles estavam orando e cantando. Então nós vamos declarar junto com as mãos bem altas aos céus. E eu creio em nome de Jesus que enquanto estamos cantando, o Espírito Santo vai encorajar você, vai te dar força. Eu creio que enquanto estamos cantando aqui, Deus vai abrir a porta que você tanto precisa. Eu creio que enquanto estamos cantando, Deus vai operar um milagre que você tanto está buscando. Mas você precisa continuar adorando. Você precisa continuar erguendo a sua mão e dizendo: o meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Vamos juntos? Declare nessa hora: o meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Aleluia! O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Eu estou vendo uma cena linda aqui hoje. Levanta a mão e declare: o meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Você pode declarar mais alto, irmão. Vamos lá, vamos lá. O meu coração sempre dará Toda a glória a Ti, Senhor. Sem pranto, sem pranto, angústia e dor, sem noite, aleluia, sem noite, sem aflição, comigo estás. Mais uma vez declare: sem pranto, sem morte, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem aflição, sem culpa, comigo estás. Ore por esse irmão que está do seu lado, para que Deus possa encorajar ele, para que Deus possa fortalecer ele. Isso, ore por ele. Fala: Senhor, fortalece meu irmão. Você não vai parar não, irmão. Você não vai desistir não. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você não veio até aqui para parar. Você não veio até aqui para desistir. Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. Tem muita coisa para realizar no meio da sua família. Existe muita coisa de Deus ainda para acontecer na sua vida. Ah, nossa vida é eterna. Nossa vida é eterna. O que temos, o que Deus tem para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu. O que Deus tem para nós são coisas poderosas, são coisas maravilhosas. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está nele. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, de heróis, de pessoas que passaram pela luta, que prevaleceram. E você vai conseguir, você vai passar, você vai continuar. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ei, o seu alvo é o céu, o nosso 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 alvo é o céu. Continue,
persevere, avance, avance, avance. Deus é contigo, Deus é contigo. Encoraja, Senhor, neste momento a tua igreja. Encoraja, Senhor, neste momento. Dá força para aquele que precisa, dá ânimo para aquele que precisa, dá vigor para aquele que precisa. Ó Espírito Santo, vai animando o coração, vai animando o coração, vai trazendo alegria, Senhor, da salvação, vai trazendo paz, 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 Senhor, que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que os bens materiais não podem dar. Vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo paz, Senhor, sobre o meu irmão, vai abraçando ele neste momento, vai trazendo vigor, Senhor, neste momento, vai aquecer uma alma, Senhor, vai trazendo, Senhor, o fogo do Espírito novamente neste coração. Ó Espírito Santo, eu sinto a sua presença neste lugar, eu sinto o seu toque neste lugar, eu sinto, Senhor, a sua glória neste lugar. A tua igreja está neste lugar reunida, Pai, declarando ao Senhor: nós louvaremos o teu nome, nós adoraremos o teu nome, nós continuaremos confiando no Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória, glória, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Senhor. Assim continuaremos, ó Pai, declarando: o meu coração está, Senhor, o meu coração está firmado em Ti, a minha vida está firmada em Ti, o Senhor é a nossa esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus neste momento e glorificá-lo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, 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 meu irmão. O segredo, meu irmão, está em continuar crendo, está em continuar confiando no Senhor. Sabe, eu trouxe uma palavra na quinta-feira aqui sobre fé. O inimigo, todas as manhãs, o adversário da nossa alma, ele acorda pela manhã e a sua função é se alimentar da nossa fé, comer a nossa fé no café da manhã. E o segredo está em continuar crendo, irmão. O segredo está em continuar confiando. A confiança de Paulo era tão grande na promessa dos céus, que as últimas palavras que ele escreveu, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, foi: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Irmão, guarde a sua fé, proteja a sua fé, blinde a sua fé. Não deixe que nada roube a sua fé. O segredo está em continuar tendo fé, perseverando em fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. É de fé em fé. Permaneça em fé, permaneça confiando, permaneça acreditando. Não deixe que nada roube a sua fé. Circunstâncias vêm na vida para roubar a sua fé, mas assim como Paulo pregou, assim como o pastor Rogério pregou aqui sobre Paulo, continue tendo fé, irmão. Continue olhando para o alvo. Prossigo para o alvo. Prosseguimos para o alvo, amém? Dia após dia, nossa confiança está nele, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Você pode declarar para 3 pessoas aí. Eu sinto de você declarar isso. Declare para 3 pessoas aí, irmão. Guarde a sua fé, irmão. Persevere. Está do lado da sua esposa, fala para ela: mulher, persevere, mulher. Aleluia. Persevere, continue, avance. Aleluia. Assim nós servimos a Deus, de fé em fé. Glória a Deus. Mais uma vez, levante suas mãos aos céus. Vamos encerrar esse culto. Eu sinto uma paz sobre esse ambiente. Aleluia. Isso aqui o dinheiro não compra, irmão.
Isso aqui não compra, o dinheiro não compra isso aqui. Eu sinto uma paz sobre esse ambiente. Oh, glória. Aleluia. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Terminamos esse culto, Senhor. O meu coração, independente da luta, Senhor, independente das adversidades, toda a glória a ti, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe, irmão, bem forte. Vai para sua casa abençoado. Coragem, tenha ânimo. Deus é contigo. Terça-feira, culto de libertação. Quinta-feira, culto aqui em nome de Jesus. Próximo sábado aí. Por favor, você que não pegou o endereço, a Daniela está ali na porta. Pega o endereço para você participar com a gente desse projeto aí. Amém? Em nome de Jesus. E quem quiser ir lá na minha casa no próximo sábado, vai ser um prazer receber você. Deus abençoe em nome de Jesus. O meu coração